Eu sei que vocês estão assustadas, tem bastante gente admirada, porque eu já tenho 2 filhos, como eu não percebi antes. Como eu disse, né, eu estava mexendo com todos os papéis para laquear, fazer laqueadura. Quando saiu essa ultrassom e eu fui fazer, eu estava trabalhando, eu não ia fazer. Mas aí, como minhas irmãs me aconselhou, meu esposo aconselhou, falou assim, coisas pelo SUS demora muito, então vai, não perde. Daí eu fui. E assim, eu tava me prevenindo de 3 formas: remédio, camisinha e tirando. Aí, não tinha assim como eu desconfiar. E tinha acabado de atrasar. Então, eu não desconfiei, entendeu? Aí, até parece mesmo história de pescador, mas não é. Eu não passei mal, eu não senti nada. Gordinha eu já tava, então eu não percebi. Como eu tava andando muito o dia todo trabalhando, eu, ao contrário, comecei a emagrecer. Então, eu não percebi de forma alguma. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que eu já tenho aqui em mãos, que é primeiramente, né, a papelada da laqueadura, que era o principal objetivo, e eu quero fazer uma reflexão com vocês, por aqui em pauta. Gente, em pauta. Gente, eu tive a prova viva de tudo isso que aconteceu na minha vida, que a gente ora, eu mesmo que sirvo a Deus, eu sempre falo assim, Senhor, que seja feita a tua vontade, né, na minha vida e não a minha. E nessa, eu me vi assim, que a gente ora, mas não cumpre, né? Porque eu fiquei bem frustrada, fiquei bem chocada, fiquei assim, sem entender, eu não queria aceitar. Foi bem difícil a aceitação, até passei com a psicóloga por conta da laqueadura, a gente tem que passar com a psicóloga. Aí ela falou que era pra mim respeitar o meu processo, que eu não tava planejando, que meus planos eram outro, né? Era trabalhar, né? Ter uma vida estável. Aí, então, como eu tava dizendo, né? Estabilizar minha vida financeira, tenho vários planos, vários objetivos, né? Tenho ainda, não vou desistir dos meus sonhos. E aí, eu não tava esperando, né? Foi um susto, foi um baque. Só que, como eu disse, eu mesmo, toda a minha oração, eu falo, que seja feita a sua vontade, não a minha, Senhor. E nesse momento, eu esqueci desse detalhe, né? E comecei a falar que eu não queria, não queria, não queria, Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor não me avisou, eu não sabia, foi um pego de surpresa, não sei o quê. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou assim, né? Em que parte da oração que eu não tava pegando, que eu oro falando pro Senhor fazer a vontade dele na minha vida, e aí eu começo a não aceitar a vontade de Deus. Então é isso, às vezes a gente ora falando que quer a vontade de Deus pra nossa vida, e nem sempre a gente quer mesmo, né? A gente quer do nosso jeito. E foi assim que Deus quis na minha vida. Chega a ser engraçado, né? Agora eu refletindo aqui, como se Deus me devesse alguma coisa, né? E como se eu não tivesse obrigação, sendo cristã, de viver a vontade do Senhor na nossa vida. Mas enfim, a gente sendo ou não cristão, né? Nós estamos debaixo do governo de Deus, nós somos criaturas de Deus. Então, assim, a gente vai viver, estando na Terra, a gente vai viver o que Deus quiser pra nós, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque eu tô estendendo, já fiz vários stories, daqui a pouco vocês não vão ter paciência mais de assistir.